Exemplo, eu acho que daí eu e o Silvio... Não, eu acho que daí eu e o Silvio, a gente defende essa questão desde o jogo contra o Vasco, que é a questão do meio campo, né, Silvio? Eu, por exemplo, gostaria... Mas aí tu vai opinar a respeito do que tu gostaria, não é isso que eu estou falando. Não, mas o que eu estou dizendo... O que eu estou dizendo é que eu gostaria de ver a mão do treinador dentro de campo. A forma como escolheu, eu vou saber na hora do jogo, porque nós não acompanhamos os treinamentos, nós não sabemos, né? Nós temos indícios, algumas informações, e aí temos a nossa opinião. Sim. Mas, na prática mesmo, quando a bola rolar, olha, nem quando sair a escalação, talvez a gente tenha a exatidão de como vai jogar o Grêmio. Eu já quero passar para o Caliel. O que tu gostaria de ver, e acho que todos nós, onde pode ter alguma novidade, por exemplo... E não necessariamente trocando jogadores nesse time do Grêmio, especialmente no meio para frente. A gente já sabe que características tu não muda. As características de um meio-campo do Grêmio hoje são basicamente as mesmas características, porque são as características dos jogadores. O que restaria, então? Algum crescimento dos ponteiros, talvez? Alguma jogada surpreendente do meio, do volante mais avançado ou do meia mais avançado combinando com o centroavante, né? Ou um tipo de cruzamento diferente, alguma jogada ensaiada que pudesse mostrar algo mais nos treinamentos da FIFA. Eu gostaria de ver o Grêmio jogando hoje com 3 zagueiros. Não precisa ser necessariamente a linha de 5 fechada que o Inter fez ontem. Isso é possível? Não trato como uma possibilidade. O estilo de jogo do Luiz Castro, pra mim, ele tá muito claro. Só que... O Pesolano não tem esse estilo e tá fazendo acontecer do jeito que ele pode. É que o Pesolano, ele tem essa variação presente na carreira dele. O Luiz Castro, me parece muito claro que ele gosta de um jogo onde o meio de campo dele é fortalecido defensivamente, mas ele tem o poder da construção e da recomposição pelos lados. Sim. Hoje, ele tem um cobertor curto, porque ele não tem a terceira figura de meio campo que tem uma noção defensiva. Ele já tentou o Dodi, e a surpresa que tu coloca pra mim pode ser o Nardoni hoje. Com o Dodi de segundo, o Nardoni de terceiro, como já foi contra o Vasco da Gama, por exemplo. Mas tu olha os laterais, no jogo de hoje principalmente, ele tem um Pedrinho... Mas contra o Vasco foram 2 médios, Nardoni por um lado e Arthur por outro. Dos dois médios, um deles tem que ter alguma noção de criação. O Arthur, ele não é um criador, ele é um retedor de bola. Só porque é que o Arthur teve que jogar como o primeiro volante na série de bola do Grêmio, porque o nosso Leão Pérez não é do... Depois, já com o andamento do jogo, né? Mas esse terceiro homem de meio de campo, ele tem que ter uma noção de criação de jogo e ao mesmo tempo uma noção defensiva. Ele não tem esse jogador hoje. O máximo poderia ser o Thiago, que já foi testado e não deu certo como 10 na base. Ao mesmo tempo que ele precisa desse meio sólido, ele tem nos lados o Pavon e o Pedrinho, que são 2 laterais extremamente vulneráveis defensivamente falando. O Amuso e o Enamorado, 2 jogadores que até podem tentar voltar para marcar, mas não tem o poder da recomposição. Então, nesse momento que ele tem um lado muito fragilizado defensivamente... Comigo, então. Mas o que eu mais gosto é concordar contigo. Eu estou reforçando, trazendo um ponto de vista um pouco diferente. Às vezes as pessoas repensam as ideias antes de concordar comigo. Não, mas nesse sentido, é a falta que o Grêmio tem hoje, que é esse terceiro homem de meio de campo e um lateral que seja... O Marlon tá no departamento médico, mas tu ter um Marlon pelo lado direito e um terceiro homem de meio campo com a noção de criação e defensiva seria o ideal pro time do Grêmio, o que não existe nesse momento. O que tu ia falar, Calhau? Não, o que eu digo é o seguinte, Silvio, eu acho que a questão, sinceramente, não é envolvendo os laterais, não é envolvendo os extremas. Pra mim, o coração de um time de futebol, isso já é a máxima, né? Há muito tempo, é o meio campo. Eu não consigo ver... Não esqueça que os movimentos de pontas também integram uma movimentação de meio campo. Não, perfeito. É claro, Silvio, isso é uma questão de ajuste, eu concordo contigo. Até para povoar melhor esse meio campo. Não, sem dúvida, mas o que eu digo é o seguinte, isso é uma questão de ajuste. Tu pode ter uma ideia, tu precisa ajustar. Pra mim, o principal problema é o meio campo, porque eu não vejo esta ideia. E eu acho que talvez, Silvio... primeiro que se o Luiz Castro mandar a campo este time que estamos projetando, com Noriega, Nardoni, Monsalve, eu acho que é o jogo do 8 ou 80, tá? Ou ele se consagra, ou um resultado vai totalmente na conta do Luiz Castro. Porque ele teve tempo para trabalhar, e à medida que ele tem tempo, ele precisa demonstrar uma evolução no seu trabalho.
pode ser que o debate seja um pouco mais amplo na montagem do time do Grêmio no meio-campo. Porque o que me preocupa é aquela palavra que é muito bonita hoje no futebol: intensidade. O Grêmio não tem jogadores de intensidade no seu meio-campo. O Noriega não é um jogador de intensidade. E olha que eu sou fã do Noriega, acho um bom primeiro volante. Não dá pra colocar um cara que é avesso à intensidade. Ele é um jogador razoável nesse sentido. Não, pra mim ele não tem Ele não nenhum- tem a intensidade como uma virtude, mas ele não é um jogador. Não, mas é que quando tu vai pro meio fraco campo... nesse aspecto. Não, eu acho que ele é fraco. Eu acho que o Arthur é fraco na intensidade também. E eu acho que quando tu forma o meio Arthur, campo... eu concordo. Eu acho que quando tu forma um meio campo com um tripé, tendo Nardoni, Arthur e Noriega, um precisa complementar o outro. Só que, pra mim, isso não tem uma lógica dentro das características. Por isso, Silvio, que eu defendo que a peça que pode dar um equilíbrio a esse meio campo não está à disposição. Porque tem a mínima intensidade, que é o Vijaçante. Sim. Eu até estava falando na redação hoje que ontem eu tive a oportunidade de fazer o jogo do Inter e teve um jogador no São Paulo que pra mim cairia com uma luva nesse time do Grêmio, que o Grêmio não tem, que é o Cauli, que ontem pra mim ajudou a... Se interessou por esse jogo. Se interessou, mas o Grêmio não tem esse jogador hoje, né? Tem. Seria o terceiro de meio necessário pro time do E Grêmio. o Nardoni Ó, não é isso. Silvio, anota do teu caderninho. aí. Pretensão. Ok, vamos lá. Que Anota. pretensão, hein, Ribeiro Neto? Por quê? Manda aí. Manda Manda um aí, cara por anotar. gentileza. Ah, ele Manda é uma aí. figura de linguagem. Não né, é cara? dessas. Eu sou humilde. O que é para eu anotar? Até para poder cobrar caso ele faça uma cagada. Tá. Então seremos cobrados. Então. O Everton, A escalação. Já Vamos lá. sei o erro antes mesmo de falar 3 que- zagueiros. Ah, Gustavo Martins, um stopper ou não, pode ser o Vieri por ali, ou o Gustavo Martins, aí tem que ver, dependendo do terceiro zagueiro. Tá? qual seria? Eu gostaria que fosse o Wagner Leonardo, Certo. tá? De stopper, Tá. tá? Com Gustavo Martins e Vieri. E Vieri. Pavon e o Pedrinho, Tá. 2 alas. 2 volantes. Arthur Arthur não tá... Não, tá fora, né? É Nardoni e Noriega. Tá? Ah. Então nós teríamos assim, no mínimo 5, 2 e aí faltam 3, né? sim. Aí que está. É muito difícil tu permanecer com os 2 ponteiros com um esquema assim. Porque tu tem que permitir que pelo menos de um lado o corredor esteja aberto para um dos laterais. Qual dos dois é o mais ofensivo? Eu acho que o Pavon vai receber essa missão. Até porque Assim, ele é ponteiro. não jogaria o enamorado. Sim. Jogaria... E nem o TT. Nem o TT. Só jogaria o Amuso. Sim. E nessa posição jogaria um outro jogador, que pode ser Gonçalves? o Dodi, o Monsalve, né? Mas as características diferentes. São o completamente Dodi, diferentes. Mas Se esse, em jogar tese, é o Dodi, meio armador. O Nardoni vai um pouquinho mais avançado, Sim. tá? Se não jogar o Dodi, é o Monsalve vai fazer essa função e o corredor pela direita ficaria aberto para o Pavon. Eu acho que ficaria equilibrado se o Monsalve jogasse, porque com isso o Grêmio teria uma saída. Ontem, por exemplo, o Internacional, no segundo tempo, não teve nenhuma saída porque não tinha válvula de escape. Tá? E o time cansou, cedo demais. Hoje, né, o Grêmio se jogar assim, ele vai estar, em primeiro lugar, mais seguro no sistema defensivo se for compactado. Segundo lugar, bola aérea do Palmeiras, que é uma das características mais fortes do time do Abel Ferreira. Tu vai ter 3 jogadores, no mínimo, né, para marcar essa bola aérea. Um dos tá? especialistas em bola aérea, em princípio, não começa o jogo. Gustavo Gomes, né? Gustavo Gomes. Tá? Mas tem. O Palmeiras é muito forte. Mas, na ô bola Ribeiro, aérea. esse time Tá, que tu... mas deixa eu terminar. Não é, rapaz. não é tu não inventar gostou? roda. Não gostei. Tá bem, Acho então que inventar tá, roda. Mas então faz o seguinte: Não, é um alguém que bom gostar, time. Dá a tua sugestão. É que é um bom time. que eu acho que é um não bom é, time. É que não é, o Castro não é homem de 3 zagueiros. exato. Né? E Acho o que eu nunca- entendo- Aí é que tá, eu quero começar a ver o dedo do treinador. Ele tem que começar a me aprontar alguma coisa, nem que seja mudar Não o tem que fazer um seu ornitorrinco homem tático. Não, é que não é um ornitorrinco Mas eu não vi tático, é um ainda. time, Inventar roda. dentro da realidade, é um time que traz mais proteção bravo, pro rapaz. time do Grêmio, entendendo que os 2 laterais são falo que vulneráveis, boa. só que é Mas um não time é. distante da Mas- realidade. mas É um sabe- time distante da realidade porque o Luiz Castro, aparentemente, é extremamente pragmático e não abre mão de um mas jogo isso com daí- ponteiros. Essa tese O que não- Ribeiro mas não é um ornitorrinco propôs- tático. Não, pra mim é. Essa tese que o Ribeiro propôs, o Benfica ele matou a charada. Ah,
A comparação foi o time do Inter ontem. O Pesolano, ele é maleável nesse sentido. O Luiz Castro não é. E isso, eu tô me remetendo ao fato. O Luiz Castro, a toda a coletiva, o que ele fala, Ribeiro? O jogo dele passa por quais os jogadores? Pelos extremas, né? Então, ele não vai abrir mão. Cara, infelizmente, eu vou ter que concordar com o Ribeiro. Ou infelizmente. Infelizmente, eu não gosto de concordar Tá contigo. bem, tá Já é o segundo hoje, hein? Acho que a gente tá ficando louco. O que o Ribeiro está imaginando, propondo, esperando em termos de alguma novidade no time durante os treinamentos da data FIFA, era alguma coisa diferente. Até mesmo uma revisão de postura do técnico do Grêmio. Nominalmente? Mas isso, Eu quero ver mas a gente não vai ver, porque aí agora eu vou concordar com o Caliel. Infelizmente ele não faz isso. É que mais do que isso a gente Tu tem pode um falar. Mas é um jogo camaleônico muito aqui. arriscado, muito arriscado. Aliás, jogo muito forte para arriscar. Agora- Mas se ficar como tá, vai perder, porque ele tá perdendo Tá, todos então os eu vou jogos fora de colocar um casa. outro elemento na mesa para que a gente possa debater isso aí, até com uma possibilidade de 3 zagueiros. Não precisa ficar brabo. Eu sei que tu já tá sem paciência, é aquele negócio, o cara depois chega numa certa idade, o cara verdade, perde a paciência. Eu sei que tu tá assim, mas eu vou te pedir agora, assim, com um pouquinho mais de calma. É pro Caliel esse recado para quem tá no rádio, né? Sim, pro Caliel. Olha aqui. A zaga, Carlos Miguel, Giai, Murilo, Bruno Fux e Jefté. Não é o Arthur? Temos bola aérea aqui. Agora, só tem um detalhe. Hoje, o Pretzel, hoje, ao meio-dia, no apito final, ele estava falando que não seria surpresa nenhuma para ele se o Gustavo Gomes, por exemplo, aparecer, porque os jogadores do Palmeiras, que em princípio estão fora, um deles o Gustavo Gomes, jogaram no mesmo dia em que o Noriega jogou pela sua seleção, na terça-feira. O jogo é hoje, quinta. Maurício também. Os caras já estão lá, a mesma Mas coisa o Maurício. Gustavo Gomes já é um jogador de uma idade mais avançada, né? Do que o Noriega, por Muito exemplo. fominha, viu? Tudo É bem. muito fominha. Mas recebe por jogo, né? Ao mesmo tempo. Pretzel disse que tem questão contratual no vínculo do Gustavo Gomes, Que né? ele sempre ganha algo por jogar. É isso. É um negócio jogar impressionante. Isso é um Por isso baita que ele é negócio. fominha. Mas atenção. E não deve ser pouco Ele chegou dinheiro, né? aqui, Daniel Oliveira, que é o narrador do jogo a partir das 9h30, e ele é que me mandou, agora sim, que eu quero ver como é que vai ser. Ele é que me mandou essa escalação do Palmeiras. 2 volantes, Marlon Freitas e Andréas Pereira. Digamos que, em princípio, os dois numa mesma linha. Uma linha de 3. Alan, Felipe Anderson pelo meio e Arias pela esquerda. E o Flaco Lopes mais adiantado. Lembrando Vitor Roque. O Vitor Roque não vai jogar, né? Tá fora do jogo, uma coisa assim, parece que tá machucado. Pela informação. Hoje em dia a gente não sabe, não tem a informação mais definitiva, só o momento do jogo, a menos que fosse uma surpresa. Então, esse meio-campo, com 2 volantes aqui, com uma linha de 3, Alan, Felipe Anderson e Arias, e com o Flaco Lopes, determinaria o que em termos de marcação do Grêmio? Que é um time não, Pânico. é um pânico absurdo, porque é um time extremamente ofensivo. A gente olha o Andréas Pereira. Como os volantes Vamos lá. se E E posicionariam? tem outra coisa, A gente fala desse- além da qualidade técnica, Mal, são caras muito fortes. São caras muito grandes. Físicos, né? A gente olha o time do Grêmio e a necessidade de um terceiro homem de meio campo. O sonho do Luiz Castro, entendendo a característica do jogador, é o Andréas Pereira. Que em tese ele é um terceiro de meio, ele não é um camisa 10. Mas ele também não é um camisa 8. O Marlon Freitas, ele não é um camisa 5. Ele no Botafogo, campeão da América e do Brasileiro, ele foi camisa 8 com o Gregory de 5 mais defensivo. Então é um time do Palmeiras extremamente ofensivo. Eu enxergo que o time do Grêmio hoje, com a escalação trazida pelo Caliel, é um time pragmático. Eu tô tentando encaixar essa escalação do Grêmio Claro. nesse sistema do Palmeiras. Tá, é que nesse sistema do Como Palmeiras... é que ficaria a escalação do Grêmio nesse sistema para neutralizar o Palmeiras? É que o ponto importante